Olá, amigos e amigas, esse é o canal do Direito. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre um livro que eu particularmente gosto muito, que é A Reinvenção dos Direitos Humanos, do professor espanhol Joaquim Herrera Flores, ou Joaquim Herrera Flores. Joaquim Herrera Flores, nessa obra que como eu já falei, eu tenho muito apreço pela obra, acho que é uma obra seminal naquilo que veio a ser chamada de teoria crítica dos direitos humanos. Então, o professor Joaquim, já falecido, ele, nesse livro, ele traz importantes reflexões sobre a crítica mesmo dos direitos humanos. Nós sabemos que direitos humanos, vou até fazer um vídeo posteriormente sobre a teoria dos direitos humanos, nada muito extenso, mas que consiga ali, vou tentar condensar ali o que são a teoria dos direitos humanos, o que é, qual é o objeto jurídico protegido pelos direitos humanos, a questão, a gente vai tratar um pouco ali dos tratados internacionais, a diferença em direitos humanos e fundamentais, enfim. Joaquim Herrera Flores, ele nesse livro, ele faz uma crítica contundente aos direitos humanos, ao sistema de direitos humanos como foi concebido e como ele existe aí até hoje. Ele já começa logo advertindo que criticar não é derrubar, criticar não é pretender a extinção, mas sim trazer contribuições, trazer um olhar diferente. Então, basicamente, a crítica do professor Joaquim reside em 3 pontos fundamentais. Um é a contraposição à concepção universalista de direitos humanos. A gente vai ver que essa ideia do universal, ele também não defendia o relativismo, não, mas ele defendia uma visão universalista dos direitos humanos a posteriori. O que é isso? Primeiro, para aplicar os direitos humanos num determinado local, você tinha que primeiro contextualizar, porque ele defende, e de fato os direitos humanos é o produto cultural, a dignidade humana é o objeto dos direitos humanos, e o destinatário dos direitos humanos é o homem. Então, assim, você não pode, que aí é uma crítica que ele faz também à positivação, você não pode criar direitos abstratos para homens abstratos. Você tem que partir da realidade, identificar aí nos homens suas vicissitudes, a cultura dos homens, a situação em si, as condições materiais de existência daquelas pessoas, para você falar aí de direitos humanos. Então ele faz essa crítica muito forte contra a positivação. Mas ele é contrário à positivação? Não. Mas acha que a positivação, defende que a positivação tem que ser um produto, das relações. Isso é uma das características dos direitos humanos, essa historicidade. Ele critica, por exemplo, Norberto Bobbio, na obra A Era dos Direitos. Norberto Bobbio defende ali os direitos em dimensões, primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão dos direitos humanos. Para alguns aí nós já estamos na quarta, na quinta dimensão. Resumidamente, Bobbio fala de que os direitos você poderia dividir, isso até é feito de forma didática para ensinar, que os direitos seriam divididos basicamente em primeira, segunda e terceira geração, e que esses direitos estariam assim divididos, ou dimensão, geração ou dimensão, estariam divididos assim com base no lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Os direitos de primeira geração seriam aqueles direitos ali, os direitos civis, os direitos civis e políticos. Os direitos de segunda geração seriam os direitos sociais, e os direitos de terceira geração seriam os mais ligados à fraternidade, aqueles direitos coletivos, os direitos difusos, o meio ambiente, a autodeterminação dos povos. Mas o professor Joaquim ele vai criticar essa dimensão, essa divisão dos direitos em dimensão, porque ele vai dizer que os direitos eles são interdependentes. Eu me lembro de ter lido um livro de uma escritora norte-americana
chamada Lynn Hunt. O nome da obra é Invenção dos Direitos Humanos, né? E ela fala que ali, quando a comissão dos 5 ali, né, que estavam preparando ali, redigindo a declaração, né, de independência ali dos Estados Unidos, algum deles, eu não lembro agora se foi o George Washington, se foi o Thomas Jefferson, algum deles falou assim, isso não vai acabar nunca, né? Porque eles perceberam que toda vez que se criava um direito, você mexia com outras estruturas da sociedade, então você tinha que criar um outro direito e um outro direito, né? Então essa frase ficou famosa, ou seja, quando eles começaram a redigir aqueles direitos, né, criado na declaração, diz a declaração dos direitos inalienáveis dos homens, né, aqueles direitos evidentes. Então a crítica do professor Joaquim Herrera Flores é nesse sentido, de que os direitos eles são interdependentes, então você não pode compartimentar os direitos em primeira, segunda geração, como se primeiro se viveu os direitos civis, depois se viveu os direitos políticos e depois os direitos sociais. E ele fala isso de forma acertada, né? O professor Norberto Bobbio, que é um monstro na área do direito, né, da filosofia jurídica, um italiano, eu creio que quando ele coloca assim, os direitos nessas dimensões, é mais por uma questão didática, né? Mas o professor Joaquim Herrera Flores ele condena essa divisão dos direitos exatamente por reconhecer que eles são históricos, que eles têm que estar contextualizados com a cultura dos povos e que o homem é o destinatário deles, né? O homem, os direitos devem, né, surgir, né? O direito tem que surgir desse processo de interação, né? A sociedade, as relações sociais, né? Ou a gente poderia usar aqui a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale, o fato, o valor e a norma que faz crescer, que faz surgir, né, a necessidade das normas jurídicas para regular as relações sociais, né? Então, pensar um homem abstrato, portador de direitos, sem reconhecer, né, as características, era severamente criticada pelo professor Joaquim Herrera Flores. O professor Joaquim Herrera Flores, né, como eu falei, ele critica também essa descontextualização, né, da proposta pela teoria tradicional dos direitos humanos, né, de que os direitos humanos são assim positivados, né? Ele acredita que os direitos devem ser positivados, reconhece que isso é um avanço, né? Ali a declaração, embora não seja uma norma, seja mais uma carta de intenções, a declaração, né, dos direitos do homem, né, da Revolução Francesa, depois o próprio documento da independência dos Estados Unidos, né? Depois a gente tem já no século passado, em 1948, a Convenção, né, Universal dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, ele acredita que, embora isso não seja positivação, mas a partir dessas declarações, os direitos humanos entraram em todas as constituições, né, modernas, dos Estados modernos, entraram na qualidade ali de direitos fundamentais, né? A nossa Constituição, a nossa Constituição brasileira, a Constituição de 88, ela dedica ali o artigo 5º, né, que fala dos direitos e garantias fundamentais. Na verdade, aquele direito à vida, aquele direito ao due process of law, né, o direito ao devido processo legal, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que não está no artigo 5º, mas como a própria Constituição dispõe, né, é direito fundamental. O direito à inviolabilidade das correspondências, né? O direito à inviolabilidade do domicílio e tantos outros direitos, direito à vida, né? A proibição de penas cruéis, degradantes, são todos direitos humanos, né? O direito à liberdade de crença, de religião, a liberdade de informação. Então, esses são direitos que, quando são positivados, costumam ser chamados de direitos fundamentais. E o objeto desses direitos, o objeto jurídico, né, que é direito, sabe que quando estudamos normas protetivas, o direito sempre protege bens jurídicos específicos, né? No homicídio, o objeto jurídico protegido é a vida, né? Nos crimes contra a honra, né, ali calúnia, difamação, injúria,
o objeto jurídico é exatamente a honra das pessoas, né? Pode ser a honra subjetiva ou a honra objetiva. Enfim, a teoria crítica, né? O professor Joaquim Herrera Flores faz questão de ressaltar que ela é uma contraposição à concepção universalista dos direitos humanos, é uma contrariedade às razões transcendentais, né? E uma crítica, né, ferrenha ao positivismo, e também uma crítica à historicidade e à descontextualização dos direitos humanos. Enfim, é uma obra importantíssima, né, que reconhece os direitos humanos como produtos culturais, né? Como eu já falei, ele não defende o relativismo, muito pelo contrário, mas defende um universalismo nos direitos humanos após uma contextualização, né, como eu já expliquei antes. E fala que, né, o homem, quando ele faz uma crítica à positivação, ele deixa bem claro que o homem não é apenas o seu dever ser, né? A crítica que ele faz à positivação dos direitos, ou mais precisamente ao positivismo jurídico, é que ele diz que o homem não é apenas o seu dever ser, mas o homem é um protagonista, né? O homem não é só o dever ser, o homem tem que ser reconhecido pelo que ele é, né? Tem que ser protegido. É como Kant, né? O filósofo alemão, né? Immanuel Kant, ele defendia que o homem é um fim em si mesmo, né? Então, assim, o professor Joaquim Herrera Flores, ele vai muito por esse caminho, né? A crítica dele está assentada nessa questão, né, de uma relativa, não de ser a favor do relativismo, que eu já falei, mas do universalismo a posteriori, de reconhecer, né, de fazer essa crítica a essa questão transcendental da criação dos direitos humanos, que é feito de forma sem levar em consideração, né, o contexto cultural, né, é feito de forma descontextualizada, né? E ele fala também que as normas de direitos humanos, né, são preceitos abertos, né, e aptos a positivar resultado de lutas, porque os direitos humanos são frutos, né, de constantes lutas, né, de brigas, de entraves, de guerras. Cada direito humano conquistado foi conquistado com muito sangue, né, com muito suor, com muita lágrima. Então, assim, é um livro maravilhoso, eu recomendo muito e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero que você curta esse vídeo, quero que você se inscreva nesse canal. Muito obrigado e até a próxima.